Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre um problema que, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo. Eu estou falando da endometriose. Então, nesse vídeo, nós vamos entender o que é a endometriose. Vamos comentar sobre as causas de endometriose baseado nas três teorias existentes. Vamos comentar sobre a prevalência da doença e, por último, vamos falar sobre alguns dos sintomas que estão associados à endometriose. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Isso, além de ser totalmente gratuito para você, me ajuda bastante a continuar produzindo mais conteúdo, trazer mais informações e deixar você sempre bem informado. Então, antes de mais nada, pessoal, nós precisamos entender o que é a endometriose. A endometriose é uma doença onde as glândulas endometriais e o estroma eles se implantam e crescem em áreas fora do útero. O local mais comum para nós encontrarmos esses implantes é na cavidade peritoneal. Isso inclui o ovário, o saco retrouterino, útero sacro, ligamentos largos e redondos, tubas uterinas, cólon e também o apêndice, tá? Mas com menos frequência também é possível encontrar lesões de endometriose em alguns locais, como a cavidade pleural, no fígado, rim, músculos glúteos, bexiga, cicatrizes abdominais e até mesmo em casos raríssimos foram encontrados em homens, tá? Aqui na imagem que nós temos aqui na tela, nós conseguimos observar os locais comuns da endometriose, tanto na pelve quanto no abdômen, tá? É muito importante nós sabermos que existem três tipos típicos de lesões endometrióticas. Então, o primeiro é os implantes peritoneais e ovarianos superficiais. O segundo é os endometriomas, que são cistos ovarianos revestidos por mucosa endometrioide. E terceiro é a endometriose infiltrativa profunda, que é quando existem nódulos complexos compostos por tecido endometriótico, tecido adiposo e tecido fibromuscular. E atualmente nós acreditamos que a localização anatômica e a resposta inflamatória a essas lesões sejam as responsáveis pelos sintomas e sinais associados à endometriose. Então, aqui falando um pouquinho sobre a etiologia. Então, classicamente, pessoal, existem três teorias para explicar a etiologia da endometriose. A primeira é a teoria de Sampson, a segunda é a teoria de Meyer e a terceira é a teoria de Halban. A teoria mais citada e até hoje a que tem mais evidências é a teoria de transplante e implantação de Sampson, onde essa teoria afirma de que as células viáveis existentes no líquido peritoneal com menstruação retrógrada podem se implantar, crescer e se filtrar na cavidade peritoneal. Mas o que é essa menstruação retrógrada? Menstruação retrógrada é um termo que é usado para descrever o refluxo do sangue das tubas uterinas para o peritônio durante a menstruação. É um fenômeno bastante comum em uma grande proporção de mulheres em idade reprodutiva, inclusive, tá? É, uma teoria alternativa a essa teoria de Sampson é a teoria de Meyer, né? Essa teoria se baseia na capacidade do epitélio do peritônio parietal de se diferenciar em tecido endometrial, provavelmente sob o estímulo de citocinas e fatores de crescimento do estroma endometrial. E a teoria de Halban sugere que lesões distantes são estabelecidas pela disseminação hematogênica ou linfogênica de células endometriais viáveis. Para a gente entender melhor o comportamento dessa doença, quero falar um pouquinho sobre a demografia. A endometriose ela pode ser diagnosticada em mulheres com idade que varia entre 12 anos e até 80 anos, né? Sendo que a idade média de diagnóstico é de aproximadamente 28 anos. Tá? A doença ela tem uma etiologia multifatorial, incluindo fatores genéticos e também fatores ambientais.
E a exposição aos hormônios ovarianos parece ter uma grande relevância com a maioria dos casos encontrados em mulheres ali de 20 até 50 anos. E por que isso ocorre? Né? Porque os estrogênios estimulam o crescimento ectópico do endométrio e as aberrações na sinalização do estrogênio também foram associados à doença. Um dado curioso é que existe uma prevalência aumentada de endometriose em mulheres mais altas e com IMC mais baixo, tá? Um dado que também é importante ressaltar é que fatores genéticos têm grande relevância, né? Eles contribuem por aproximadamente 51% dos casos de endometriose. É tanto que pacientes com um parente de primeiro grau afetado possuem aproximadamente 7 a 10 vezes mais risco de desenvolver endometriose. E quando nós falamos dos fatores de risco para essa doença, eles podem incluir nulipariedade, menarca precoce e também menstruação frequente ou prolongada. Já os fatores de proteção da endometriose incluem gravidez, estado de menopausa, multipariedade e também períodos de lactação. E qual que é a prevalência dessa doença, né? Então, a prevalência da endometriose ela varia de 2 a 50% das mulheres em idade reprodutiva, tá? Felizmente, essa prevalência tem uma variação grande dependendo do estudo realizado. Em mulheres com infertilidade, a prevalência varia de 20 a 50%. Tá? Essa prevalência maior pode ser devido ao fato de que a endometriose é uma das causas de infertilidade, mas também pode ser devido ao tipo do diagnóstico realizado, né? Já que muitas mulheres com infertilidade frequentemente se submetem à laparoscopia como parte de sua avaliação clínica. Um dado importante de ressaltar é de que a endometriose ela está presente em 71 até 87% das mulheres com dor pélvica crônica, tá? Isso também nos acende um alerta no momento de avaliar uma paciente. E aí a gente entra na última parte, né, falando sobre os sintomas que estão associados, os sintomas mais comuns associados à endometriose, tá? Embora os mecanismos fisiopatológicos não sejam bem compreendidos e também muitas mulheres com endometriose não apresentam essa queixa, o sintoma mais comum para essas mulheres é a dor pélvica, tá? A dor geralmente ela é cíclica, mas também pode ser crônica. E a dor, na maioria das vezes, começa pouco antes da menstruação e continua durante todo o fluxo menstrual. Nós temos, 2 tipos de dores que são mais comuns, que são as queixas mais comuns de dor, né, na endometriose. A primeira é a dismenorreia, que é aquela dor pélvica que inicia no primeiro dia do período menstrual e ela desaparece quando cessa o fluxo. E tem a dispareunia, que é a dor genital que ocorre durante as relações sexuais, tá? Existe a disúria, né, que é a dor ao urinar, a disquesia e a dor pélvica intermenstrual, elas são menos comuns, tá, e estão associados, normalmente a lesões na bexiga ou no intestino. A dor também ela pode ser percebida em regiões musculoesqueléticas, como flanco, região lombar e também coxas, tá. O próximo sintoma mais comum, né, na endometriose é a infertilidade. Mulheres com endometriose moderada grave, principalmente naquelas nas quais os ovários e as tubas uterinas estão envolvidos com doença adesiva, têm taxa de fertilidade reduzida. Também muitas mulheres com endometriose moderada grave passam por tratamento cirúrgico para sua doença, né? E como resultado disso, elas podem ter quantidade diminuída de tecido ovariano funcional e, portanto, sofrem de diminuição da fecundidade. O que é curioso é que mulheres com doença mínima ou leve também podem ter diminuição da fertilidade quando a gente compara, por exemplo, com aquelas sem evidência clínica de endometriose. Tá? A endometriose também tem um impacto multifatorial
na saúde e na função dos espermatozoides, né? Nós podemos citar a geração aumentada de espécies reativas de oxigênio, onde é observada em mulheres com endometriose e que resulta na perda de integridade da membrana do espermatozoide e também na inativação de enzimas. E, consequentemente, isso diminui o potencial de fertilização, né? Outro impacto negativo da endometriose na função espermática é a diminuição da motilidade espermática, mediada ali pela ligação da glicoproteína 130 no esperma, né? Também a endossalpinge, que é a membrana que reveste as tubas uterinas em mulheres com endometriose, ela tende a ligar os espermatozoides com mais firmeza, né? Isso resulta também numa diminuição do número de espermatozoides ali disponíveis. E também é evidente, né, que há uma diminuição da capacidade dos espermatozoides de se ligarem à zona prelúcida, né, em pacientes com endometriose, e isso também resulta em fertilização prejudicada. Também outros sintomas estão associados, né? Esses sintomas podem incluir sangramento menstrual anormal, diarreia, constipação, fadiga crônica, né? Também existem taxas elevadas de doenças autoimunes, incluindo hipotiroidismo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, síndrome de Sjögren, esclerose múltipla em pacientes com endometriose, tá? Existem também alguns relatos de que alergia, asma, síndrome de fadiga crônica, fibromialgia são mais comuns em mulheres com endometriose do que em mulheres na população geral. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Na semana que vem continuaremos falando desse assunto, né, onde nós vamos entender como é realizado o diagnóstico das pacientes com endometriose. E lembrando vocês que também temos outros vídeos disponíveis no canal, né, eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.